Glória a ti neste dia de glória, glória a ti, Redentor, que há 100 anos nossos pais conduziste à vitória pelos mares e campos baianos desta sagrada colina, mansão da misericórdia. Dai-nos a graça divina da justiça e da concórdia. Dai-nos a graça divina da justiça e da concórdia. Glória a ti nessa altura sagrada, és o eterno farol, és o guia, és Senhor, sentinela avançada, és o aguardo imortal da Bahia, desta sagrada colina, mansão da misericórdia. Dai-nos a graça divina da justiça e da concórdia. Dai-nos a graça divina Da justiça e da concórdia. aos teus pés que nos deste o direito, aos teus pés que nos deste a verdade, pra desluta num fervido preto, a alma em festa da nossa cidade, desta sagrada colina, mansão da misericórdia. Dai-nos a graça divina da justiça e da concórdia. Dai-nos a graça divina da justiça e da concórdia. Olá, queridos amigos, amigas, irmãos em Cristo, que o Senhor nos abençoe, nos envolva na sua proteção, na sua paz, na sua luz, hoje e sempre. Que assim seja. Amém. Meus irmãos, antes de iniciarmos, gostaria de saudar a nossa comunidade espírita Nova Era do Vale do Jiquiriçá, na pessoa do nosso querido presidente José Alberto. Gratidão pelo convite de servir nessa oportunidade. E também gostaria de agradecer o apoio da Rádio Transvale FM. Bem, vamos começar as nossas reflexões hoje, lembrando de que quando alguém morre, o que morre é o corpo material.
pois o espírito ele é imortal, ele prossegue vivendo em outra dimensão. Por isso é que nós espíritas dizemos que a pessoa desencarnou. Ela não morreu, ela desencarnou. Ela continua vivendo, só que agora no plano espiritual, em outra dimensão, né? Transitando com o corpo espiritual em uma outra frequência. Assim, quando alguém parte para o outro lado, leva consigo todo o patrimônio espiritual que acumulou em encarnações passadas, acrescido também das conquistas feitas na sua última existência que acabou de viver. Tudo o que nós vivenciamos fica gravado no nosso perispírito, nosso corpo espiritual. É por isso que muitos autores trazem a memória perispiritual, porque quando estamos no mundo dos espíritos, né, na outra dimensão, nós conseguimos resgatar esse patrimônio que está conosco. Entretanto, esteve adormecido apenas durante a encarnação, porque não era necessária essas lembranças para aquela encarnação que nós estávamos vivendo. E se a morte preserva o patrimônio moral e intelectual de um espírito, ela também mantém os seus gostos e as particularidades do caráter, né, intrínseco inerente a aquele indivíduo. Por isso, temos espíritos de todos os tipos e qualidades morais em todos os lugares. Aquele indivíduo que é mais intelectual, depois que ele desencarna, o que será dele? Quais serão os lugares, os ambientes, as pessoas que o irão atrair? Ora, ele vai continuar a frequentar as bibliotecas que ele gostava de ir, as palestras, conferências, as universidades, salas de aula e outros locais aos quais ele já tinha muita afinidade. Né? Aquele espírito que apreciava a arte, vai querer o quê? Frequentar teatros e em galerias, salas de pintura e até mesmo cinema, né? E isso vai ocorrer a depender do desenlace daquele espírito do corpo carnal, né? E inclusive das suas preferências, do quanto que ele ainda está ligado ao mundo material. Vai depender o tempo que ele estará usufruindo, indo a esses lugares, né? Vivenciando essas experiências, como inclusive muitas vezes a sensação que ele vai ter é que ele não está desencarnado. Aquele espírito que desencarnou e tinha um comportamento promíscuo, era viciado em sexo, né? Esse espírito, ele vai buscar satisfazer as suas paixões carnais em locais que tenham o sexo desregrado, né? Em bordéis, casas de swing, nos motéis, em qualquer lugar onde exista o sexo esteja sendo mantido de forma completamente equivocada e desequilibrada. Aqueles indivíduos que gostavam de tomar uma, né? Sextou, e aí vamos tomar cerveja. Muitos defendem essa tese que eu vou colocar aqui em pauta, porque falam assim, mas eu bebo socialmente. Mesmo aquele que bebe socialmente, eles têm o prazer de ingerir a bebida alcoólica. Aquela bebida vai lhe dar um relaxamento, aquela sensação de bem-estar. E
isso muitas vezes é também um atrativo para espíritos, porque os espíritos, eles querem usufruir desses hábitos que eles também tinham antes de desencarnar e que agora que estão desencarnados não tem como. Eles não tem como pegar uma garrafa e sair bebendo uma garrafa de uísque, ou então tomar cerveja, uma grade de cerveja, como muitos jovens gostam de se gabar. Então, para esses espíritos que se compraziam ou se alegravam na bebida alcoólica, eles vão sair por aí deambulando nos bares em busca de bêbados, né? Ou sejam essas pessoas viciadas na bebida ou não, né? Ou simplesmente estão ali aproveitando o momento e tomando todas, né? E eles vão, então, esses espíritos vão procurar esses locais, essas pessoas cuja sintonia vai lhe permitir o domínio ao ponto de transformar os consumidores em verdadeiras canecas vivas, já que eles não têm, né, não possuem seus próprios corpos para sorver as sensações daquela bebida ou daquele alimento, né, aquele que tem também a glutonaria, que gosta, aquela pessoa que gosta de comer. Ligam-se então esses espíritos, ligam-se às mentes dos encarnados, daqueles que estão bebendo, daqueles que estão exagerando em algum tipo, por isso que nós chamamos de vício, né? Em alguma conduta. E isso, essa ligação mente a mente vai permitir que eles usufruam das mesmas sensações, como se eles próprios estivessem encarnados, eles próprios estivessem bebendo, usufruindo daquele prazer. Nesse momento, bebe-se muito além da conta, porque não está servindo apenas ao encarnado, mas as suas companhias espirituais também. Por isso que as pessoas que começam a beber, algumas têm uma tendência a exagerar sem nem sentir, ela nem percebe. Nossa, era para tomar só uma garrafa, acabei tomando 7, por quê? Não estava bebendo por ela, estava bebendo pelos desencarnados que viram nela a possibilidade de usufruírem dessas sensações. Precisamos, meus irmãos, acordar para essa realidade. Estamos vivendo em um universo repleto de vida espiritual invisível. Com toda razão, o apóstolo Paulo disse em suas cartas, né, na carta aos Hebreus, se eu não me engano, ele fala: nós somos vigiados por uma nuvem de testemunhas do bem e testemunhas do mal. Que testemunhas são essas às quais o apóstolo Paulo se refere? Encarnadas? Desencarnadas? Aquelas que gostam da gente? Aquelas que não gostam? Ele está se referindo a todas as testemunhas, todos os tipos, tanto encarnadas como as que estão desencarnadas. Todos os espíritos são testemunhas. Nós somos espíritos. Vocês que estão aí, nesse momento, me vendo falar, vocês são espíritos. A nossa diferença é que nós estamos encarnados. Então, nós somos testemunhas. Inclusive, enquanto encarnados, alguém faz alguma coisa, a gente vê ali, a gente está presenciando, a gente está testemunhando. Assim como a gente desencarna e continua vendo a conduta alheia, a conduta dos outros. Então, nós somos testemunhas e os nossos familiares também são testemunhas. Os que convivem conosco ali no dia a dia, no nosso lar, os companheiros de trabalho também, os amigos, os vizinhos, aquelas pessoas que marcam nossas vidas num determinado período,
E depois passam, a gente perde completamente o contato. Aquelas pessoas que estão no dia a dia, no nosso lado, na rua, pegando transporte, no lazer, todos são testemunhas. Também são testemunhas os espíritos superiores. Sim, os espíritos superiores, os espíritos simpáticos, aqueles que se afinam conosco, que têm o mesmo grau evolutivo, amigos e familiares que já desencarnaram também, são nossas testemunhas. E principalmente o nosso anjo da guarda, o nosso guia, também é a nossa grande testemunha. Todos esses que eu falei, os espíritos superiores, espíritos simpáticos, espíritos familiares que já desencarnaram, o nosso anjo guardião, ficam nos observando de outra dimensão e estão ali torcendo por nós, nos protegendo e muitas vezes nos intuem para que tenhamos as nossas melhores decisões, tomemos as nossas melhores decisões, que coloquemos em prática as nossas melhores ações. Assim como nós fazemos amizades e nos afinamos com pessoas que têm gostos parecidos, por outro lado, quem é que não desperta uma inveja ou ciúmes? Constantemente estamos atraindo adversários, sejam eles antigos conhecidos de encarnações passadas, que ainda não nos perdoaram por algo que fizemos, que querem vingança, ou podem ser simplesmente espíritos desgostosos e oportunistas que dificultam o progresso em geral, que são contrários às ideias e aos trabalhos em favor do bem e da melhoria dos homens, que vivem na ilusão da ignorância do mal, porque o mal ele é consequência da ignorância espiritual. Então, nunca, meus irmãos, nunca estamos sós. Todos esses espíritos estão nos vigiando, uns com boas intenções, outros com más intenções. Ficará conosco, nos aproximará mais aquele espírito cuja sintonia seja possível através dos nossos pensamentos, das nossas emoções e sentimentos. Então, os bons espíritos, eles sempre estão ali, apostos, prontos para nos auxiliar. Basta que clamemos por socorro. E quantas vezes estamos em dificuldades e não conseguimos lembrar desse detalhe? Que a gente não vê saída, a gente não vê solução, que a gente quer que apareça alguém, venha e resolva aquela situação, né, que nós estamos vivenciando. E, no entanto, basta que nós clamemos pelo auxílio do nosso anjo guardião, pelo auxílio dos bons espíritos, os espíritos amigos, os espíritos protetores. E, no entanto, nos esquecemos diante das aflições. Mas lembremos que também há aqueles que nos espreitam, que estão ali, só esperando uma brecha para se aproximarem e fazer com que nós caiamos no equívoco, que nós não consigamos superar determinadas provas. Eles acabam por nos induzir, inclusive, ao erro. Sabe quando a gente está naquela dúvida, aquela aflição, e de repente vem aquele pensamento: vá, faça, acabe com tudo, né? Chuta o pau da barraca, dá um chute no balde.
Pois é, às vezes nós somos levados assim por impulso. E esse impulso muitas vezes é a influência de um espírito que está ali, nos espreitando, só aguardando o momento de agir, para que ele possa nos induzir ao erro, ao fracasso, sempre que nós permitirmos. Eles são atraídos como um imã pelo nosso pensamento. Tudo que nós pensamos está gerando determinadas ondas, né? O André Luiz, o espírito André Luiz, em suas obras, ele chamava a nossa mente de dínamo, aquela máquina contínua que atrai, que emite e atrai pensamentos. Então, esses espíritos que estão a nos espreitar e aguardando somente um momento de agir, de nos colocar em apuros, eles são atraídos como um imã pelos nossos próprios pensamentos, nossos sentimentos, as nossas emoções negativas, simplesmente porque eles sentem-se, inclusive, felizes com as nossas dúvidas, nossos medos, né? Os espíritos galhofeiros que gostam, eles são gozadores, se acabam de rir do nosso sofrimento nessas situações. Veem que nós estamos com receio, com medo, com fraquezas, e aí investem seu tempo para que desistamos de fazer o bem, ou para nos confundir nas nossas decisões, a fim de que venhamos a sofrer com os mesmos equívocos que já cometemos no passado. E quando reencarnamos, nós nos comprometemos que não faríamos novamente. Aí eles se acabam de rir quando vê a gente já caindo, né? Na tentação de cometer tudo novamente. Ah, meus irmãos. Pensem aí comigo. Se tem muita gente ruim nesse mundo, basta que a gente liga a TV, assista o jornal, a gente vai ver quantas pessoas ruins estão nesse mundo. E a maldade está também ao nosso redor. Há famílias que estão sofrendo violência doméstica. Há aqueles pais que criam seus filhos com todo o amor, todo o carinho do mundo, e depois vê seus filhos envolvidos com drogas, com traficantes. E aí acaba que a violência desse mundo, que parece que é uma violência externa, ela entra dentro de nossas casas, invade a vida dos nossos familiares. Se tem muita gente ruim nesse mundo, que a gente sabe que tem, o que é que acontece com essas pessoas? Desencarnam e vai para onde? Vai para o mundo espiritual. E lá no mundo espiritual elas viram anjos? Não. Elas vão assim, com essa má índole. Elas vão com esse sentimento de querer prejudicar o outro, de tirar proveito, de ser mais esperto. Então, graças a Deus que o mundo, nosso mundo que vivemos, tem muitas pessoas boas também. Se duvidar, tem mais pessoas boas do que pessoas ruins, né? Ainda bem, porque o mal ainda é uma exceção, mesmo no planeta de provas e expiações, onde o sofrimento é maior do que a felicidade, onde predomina a dor. Mesmo assim, ainda o bem prevalece. Olha ao seu redor, quantas pessoas você tem ao seu redor que são boas pessoas, que lhe querem bem, que fazem o bem, enquanto que você vai apontar uma, duas, três que você não concorda com a conduta, não aceita, acha que é uma pessoa difícil, uma pessoa mau caráter. Então, graças a Deus, quando nós olhamos ao nosso redor, nós percebemos que, sim, tem muita gente ruim nesse mundo, mas, graças a Deus, tem muita gente boa também.
E essas pessoas boas, elas desencarnam e também vão para o mundo espiritual. Por isso que nós vamos ter espíritos mais evoluídos, espíritos com melhores intenções para conosco. E dentre eles nós temos os espíritos protetores, que trabalham nos incentivando para o bem. Muitos são amigos e parentes que já desencarnaram, né, que tiveram um parentesco conosco nesta encarnação ou até em outras encarnações, que nos amam muito e desejam o nosso aproveitamento nessa existência, que nós sejamos bem-sucedidos no nosso planejamento espiritual. Alguns desses espíritos protetores nos acompanham desde o mundo espiritual, até mesmo antes de reencarnarmos. Um deles é o nosso anjo guardião. Ele que inclusive está ali, autoriza a nossa encarnação e diz: vai, deixa reencarnar que eu vou junto. Esses espíritos do bem, que nos amam, que querem nos ver evoluindo, crescendo, tendo sucesso no nosso planejamento espiritual, na execução do nosso plano espiritual, eles procuram ampliar os nossos recursos íntimos, socorrendo-nos sempre que permitimos. Quando nós titubeamos, quando nós estamos prestes a sucumbir, eles vêm e nos amparam e não nos deixam fracassar. Quando o indivíduo se predispõe a se melhorar, a viver conforme as leis do bem, esforçando-se no entendimento das lições de Jesus, para realmente vivenciar essas lições no seu dia a dia, esse indivíduo termina por atrair muitos espíritos que vão vigiar ele, né? Que vão ficar observando cada passo que essa pessoa dá. Então, assim como nós atraímos as companhias que são compatíveis com a nossa má conduta, quando nós começamos a agir no bem, nós atraímos bons espíritos que nos auxiliam, mas aqueles que querem nos ver sucumbir, aqueles que querem nos prejudicar, também estão nos observando e estão aprendendo com a nossa mudança. Então, sempre estamos, de alguma forma, sendo vigiados e observados. Por isso que nós temos que fortalecer a nossa vontade, acima de tudo, para perseverar no bem, para termos fé em Deus, fé na humanidade, fé em nós mesmos, evitando que volte, né, a vontade de cometer o mesmo equívoco e tombarmos no erro. Assim, se estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, nós precisamos, antes de mais nada, vigiar e orar, como disse Jesus. E passemos a atrair as testemunhas que queiram nos auxiliar, porque todas se aproximam de nós através do que sentimos e pensamos. Então, vigiemos os nossos pensamentos e oremos para elevar a nossa vibração e sintonizar com os bons espíritos. É também de bom tom salientar que nós somos o que pensamos. Por mais que digamos, eu só pensei em fazer isso, mas não, eu nunca faria, mas pensou, né? Eu nunca fiz, mas pensou. Isso já é de suma importância no plano espiritual. Aqui, no plano material, nós não conseguimos vislumbrar
a peculiaridade e a importância dos nossos pensamentos. Porque a gente pensa assim, bem, o pensamento é meu, ninguém está ouvindo, nem vendo nada, né? O pensamento é algo tão pessoal, individual, que ninguém vai entrar na minha cabeça e perceber o que eu estou pensando. Vai sim. Um desencarnado entra, né, sintoniza com a sua mente e consegue perceber seus pensamentos. Um desencarnado, ele basta olhar para você, não é que ele entre na sua mente, mas ele olha para você, o nosso perispírito, tanto encarnado como desencarnado, reflete esses pensamentos, né? Então, há uma leitura através do nosso perispírito que se percebe tudo que nós estamos pensando. Então, isso é extremamente importante saber. Os pensamentos, eles ficam impressos no nosso corpo espiritual e terminam por nos entregar a nossa verdadeira natureza. No Evangelho segundo Marcos, Jesus, ele diz que o que sai da boca do homem, né? O que sai do homem é que o torna impuro, pois do interior do coração dos homens vêm os maus pensamentos, as imoralidades sexuais, os roubos, os homicídios, os adultérios, as cobiças, as maldades, o engano, a devassidão, a inveja, a calúnia, a arrogância, né? E a insensatez. Jesus diz isso no Evangelho de Marcos. Todos esses males vêm de dentro e tornam o homem impuro. Lições do Mestre. Além desse exemplo, nós vamos encontrar na Bíblia muitos outros. Ela tem várias passagens nesse sentido. Tem aquela bem famosa que Jesus fala sobre pecar em pensamento. Quando ele fala assim: ouvistes o que foi dito? Não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo: todo aquele que olhar para uma mulher com desejo de possuí-la, já cometeu adultério com ela no seu coração. Porque o nosso pensamento, ele reflete a nossa essência, o que nós somos. Por isso, se já tomamos a decisão de seguir os ensinos de Jesus, precisamos perseverar, não desistir quando reconhecemos que nos equivocamos, seguir em frente depois das quedas, na vontade firme de vivenciar as lições evangélicas no dia a dia, cotidianamente. Então percebam, irmãos, como é simples entender o que eu estou falando. Da mesma forma como gostamos de estar em determinados locais, de ir à praia, de ir ao shopping, de marcar num barzinho, frequentar festas, ou ir ali na frente, numa praça, passar um tempo, um trabalho que a gente goste, que a gente se identifique, que a gente se realiza, e até mesmo a nossa própria casa. Não, quero sair não, eu sou caseiro, eu gosto de ficar em casa. Muitos espíritos também são assim, como nós, gostam de ir a esses locais. São atraídos para ambientes e situações às quais eles se encontram afinizados. E essas atrações acontecem através de uma espécie de cumplicidade entre as ondas mentais que lançamos no espaço. Então, mesmo que eu não queira sair de minha casa, eu estou pensando, estou emitindo ondas, essas ondas que eu estou lançando aqui, vai até algum espírito que também tem esse mesmo prazer de ficar em casa. Mas ora, o que é que Karina está em casa emitindo ondas de quê? Está pensando em quê? Eu posso estar em casa tendo os piores pensamentos possíveis. Como eu posso estar em casa
tendo um pensamento maravilhoso a respeito de uma leitura que eu fiz, ou um projeto que eu quero desenvolver, que vai ajudar várias pessoas, né? A qualidade da onda, que nós chamamos de vibração, né? A qualidade da onda, ela reflete os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, as nossas emoções. Simplificando, você atrai o que você emana. E é o que nós chamamos de sintonia. O Mestre Jesus nos alertou: bem-aventurados os puros de coração. Quando nós nos comprometemos em sermos pessoas melhores e agirmos no bem, nós sintonizamos com os bons espíritos. Somos motivados ou mesmo intuídos a agir corretamente e a produzir boas obras. Portanto, a depender do que estamos emitindo, seja através dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos, das nossas emoções, essas ondas podem entrar em sintonia com bons e também podem entrar em sintonia com maus espíritos. Depende de cada um de nós, do que estamos emanando. E digo mais, em qualquer lugar. Eu dei o exemplo aqui de casa, né? Mas tem pessoas que falam assim: eu frequento o centro espírita porque lá eu estou protegido. Eu já ouvi muito isso. Algumas pessoas, inclusive, que quando se tornam espíritas não saem do centro. Participa de todos os projetos sociais que a casa oferece. E se pudesse, dormia dentro do centro espírita. Porque ela diz que o centro espírita é um local protegido fluidicamente. É assim? Bem, é assim. Entretanto, essa proteção fluídica do centro não exenta que a pessoa continue atraindo maus espíritos. Então, equivoca-se aquele que se sente livre de influências apenas por estar dentro de um templo religioso. Mas, com o decorrer do tempo, a gente vai criando os laços afetivos no centro e a gente vai percebendo que tem pessoas de todos os tipos. Não só no centro espírita, mas se for uma igreja, qualquer templo religioso. Por quê? Ali são pessoas, são espíritos imperfeitos que estão se aperfeiçoando. Uns estão já estão mais evoluídos, né? E outros ainda estão bem atrasados. Mas estamos ali reunidos. Então, frequentar um centro espírita porque o local tem proteção fluídica não isenta a pessoa das influências que ela própria atrai para si. Nem que ela, eu vou morar dentro de um templo aqui. Mesmo que ela more dentro de um templo religioso, lembremos, a sintonia é mental, é de mente a mente. Mas peraí, Karina, como assim? Quer dizer que desencarnado tem mente? Sim, desencarnado tem mente. Nós temos a mente que fica a mente no perispírito. A sede da mente é no perispírito. É por isso que quando nós fazemos uma reunião mediúnica, nós conversamos com um espírito através da psicofonia, né, do médium. O médium está ali transmitindo o que o espírito está passando para ele, as informações. E para elaborar essas informações, o espírito precisa estar pensando, e a gente só pensa através da nossa mente. Então, a sintonia mental, onde quer que estejamos nesse universo, o que a gente pensar, a gente vai emanar e a gente vai atrair. Estejamos em casa,
no centro espírita, na praia, no shopping, no motel, em qualquer lugar. Sempre nós iremos emanar as nossas ondas através dos nossos pensamentos e atrair espíritos compatíveis com o que estamos emanando. Imagina só, né? Se o local nos isentasse dessas influências espirituais ruins, não haveriam médiuns obsediados, os grupos espíritas que são perseguidos. A gente tem muitos relatos nesse sentido, até mesmo uma própria instituição ser obsediada, né? Sofreu várias influências espirituais e ataques de maus espíritos, como tem naquela obra Aconteceu na Casa Espírita, né, que é narrada pelo espírito Nora através da psicografia de Emmanuel Cristiano. A gente vai ver que os grupos, tanto em casa espírita como em outras instituições, sofrem ataques de todo tipo. Não é à toa que a gente vê um país como, né, que a gente conhece como uma instituição também religiosa, que é o Vaticano. A gente vai ver os casos de pedofilia, os crimes que são cometidos por pessoas que nós acharíamos que pelo fato de estar engajada naquela religião, frequentando determinado templo, ela estaria isenta dessas perturbações. E, no entanto, isso não ocorre, né? Óbvio. Porque, lembremos que as influências espirituais, elas são de mente para mente, independentemente do lugar. Então, onde houver gente, lá teremos os espíritos imperfeitos, mais adiantados, e outros mais atrasados, todos suscetíveis às influências espirituais desses espíritos. Todos nós estamos suscetíveis. A edificação da nossa igreja interior é realização individual. Os templos estão a ir, né? As instituições, elas estão por aí para nos reunir, pegar aquelas pessoas que têm ideais semelhantes e assim juntar as forças para realizar o bem numa maior proporção. Mas a qualidade da instituição vai depender daqueles que a compõem. Há muitos sepulcros caiados, como dizia Jesus, por aí. Os lobos que estão vestindo a pele de cordeiro, de ovelhas. Aquelas pessoas que por fora são lindas, maravilhosas, mas o que pensam só tem podridão. Desencarnam e continuam conosco. Portanto, meus irmãos, há espíritos em todos os lugares e a qualidade dos espíritos que estão conosco dependerá tão somente de nós mesmos. Por outro lado, se as nossas ondas mentais são pesadas e densas, essas ondas atrairão espíritos de mesma faixa vibratória, que irão sintonizar conosco e aumentar a nossa tendência a praticar o mal. Todos nós trazemos conosco as nossas tendências do passado, algumas já vencidas, superadas, graças a Deus, mas outras ainda não. Outras estão sendo trabalhadas, buriladas. E nós passamos por situações, nós vivenciamos determinadas situações para que sejamos provados se a gente já conseguiu superar determinada prova, né? Se a gente já não vai cair no mesmo erro, no mesmo equívoco e fazer a mesma escolha equivocada do passado. Então, além de nós termos que combater essa tendência, a gente passa por situações que a gente tem que demonstrar que a gente não a tem mais. Então,
o que é que ocorre? Os espíritos estão ali, espreitando, vigiando, né, olhando, vendo o momento que vem essa situação que acaba nos deixando em algum desequilíbrio, a dúvida, a insegurança, e eles vêm e começam a fazer essas influências. É o que nós chamamos de brechas espirituais. Essas tendências que nós trazemos do passado, que em cada encarnação a gente vai se melhorando, mas tem aí, a tendência está ali. Eu costumo dar um exemplo que, por exemplo, nessa encarnação eu fui fumante, né? E eu lembro-me que quando eu deixei de fumar, eu tive a consciência que eu estava deixando de fumar porque eu queria parar de fumar, era prejudicial. Eu não via como, até não conseguia entender porque era viciada no cigarro. Depois, mais tarde, com o tratamento espiritual, eu concluí que eu não fumava sozinha, como eu dei o exemplo da bebida. Então, muitos vícios, eles são incentivados por aqueles espíritos que gostariam de estar tendo essas sensações, usufruir dessas sensações, mas que ainda não tem mais o corpo e então estão impossibilitados de sorver aquelas sensações. Então eles se ligam mente a mente para conseguir isso. E termina que aquela pessoa que está fumando, que está bebendo, que está fazendo algo nesse sentido, que dá prazer para o outro espírito, acaba fumando mais, bebendo mais, fazendo tudo em maior quantidade, exageradamente, porque está servindo a outro, né? Então, eu me lembro que quando eu deixei de fumar, eu pensei, eu quero deixar de fumar, mas eu gosto, eu fumo porque eu gosto. Então eu deixei de fazer uma coisa, mas eu gostava de fazer. E durante muito tempo, graças a Deus não gosto mais não, mas durante muito tempo eu ficava assim, eu deixei de fumar, mas eu gosto de fumar. Eu não deixei de gostar de fumar. Eu deixei de beber, mas eu gostava de beber. Durante muito tempo eu fiquei assim, não, poxa, eu optei por não beber, mas eu sinto falta porque eu gostava de beber. Hoje já não sinto mais falta. Então a gente vai trabalhando isso, vai se melhorando, mas as tendências estão aí. E isso não isenta que na próxima encarnação, quando eu reencarnar, eu venho o quê? Com a tendência à bebida, com a tendência a fumar, mas provavelmente muito mais fraca. E isso poderá ser controlado. Então, essas tendências, muitas vezes, nos colocam em situações que são verdadeiras tentações. Aquilo que nos atrai a cometer os mesmos equívocos que já nos arrependemos de ter feito em algum momento no nosso passado. Vítimas de espíritos ignorantes e maus, as pessoas, elas se tornam joguetes dos observadores, né, que são seus obsessores, e praticam todas as espécies de crimes. Então, quando a pessoa vira assim, eu não sei onde é que eu estava com a cabeça quando fiz isso. Estava com a cabeça aí no lugar. Só que ela estava pensando coisas que não deviam. E essas coisas foram um chamariz para as influências que deram ensejo àquele empurrãozinho para que você fizesse o que não devia. Então, e eu digo isso em relação a qualquer pessoa, né? Muitas dessas pessoas que sofrem influência são médiuns. São médiuns, mas nem sabem que são médiuns, né? Pior, porque muitas não são espíritas. Ora, gente, não tem médium só no espiritismo, não tem médium, a mediunidade é inerente ao ser humano, né? Então, nós temos médiuns em todos os lugares, em todas as religiões, em todas as culturas, em todos os tempos.
Mas nem todos que são médiuns têm esses esclarecimentos que a doutrina espírita, que o nosso Consolador prometido vem e nos dá. Então, o que é que ocorre? Essas pessoas que são médiuns, mas são médiuns indisciplinados porque não têm nenhuma informação, são ignorantes, né, das coisas espirituais, são verdadeiros ímãs para essas influências espirituais. Esses espíritos que, inclusive, que querem se aproveitar dessa ignorância dos médiuns, a gente vai estudando a história da humanidade, a gente vê que na tradição mais antiga eram denominados demônios, né? E que eles sempre estiveram em toda a nossa história, em todos os povos, né? Nas várias culturas, com as várias denominações, em todas as épocas da nossa existência. Então, embora tenhamos usado o termo vítima, que a gente falou aqui, né, agora há pouco, as vítimas desses obsessores, na verdade, nem tão vítima assim, porque se nós mesmos que atraímos essas influências espirituais, a gente fala vítima porque ela naquele momento está padecendo dessas perseguições espirituais, dessas influenciações, mas ela é vítima, porém ela mesma atraiu para si. Então, embora a gente diga que seja vítima, só por uma questão de classificação, a pessoa que tem a sua mente invadida por um espírito, a bem da verdade, elas não são vítimas tão inocentes. Elas provocaram essa influenciação. Essas pessoas, né, esses indivíduos, eles atraíram para si, através da sua invigilância, através dos seus maus pensamentos, chamaram para perto de si esse tipo de espírito. Se a pessoa não modificar a forma de pensar, não empenhar a sua vontade em ser diferente e melhorar a qualidade dos seus pensamentos, essas companhias espirituais, elas vão se comprazendo, vão gostando de ficar ali na convivência junto ao encarnado, e vai passando tempo, termina que essa convivência vai prejudicando a evolução que eu chamei anteriormente de vítima, né? Da suposta vítima. Então vai prejudicando a evolução daquela pessoa que está sendo influenciada, muitas vezes desencadeando situações conturbadas na vida dessa pessoa, situações violentas, causando perturbações mentais, desequilíbrios mentais, né, e psicológicos, e como também doenças físicas. Isso, tudo que eu estou falando aqui, o Espiritismo chama de obsessão. No Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 28, que Kardec vai falar a respeito das preces, ele define muito bem a obsessão, quando ele faz uma introdução antes da prece para um obsessor. Ele define muito bem a obsessão como uma ação persistente de um espírito inferior sobre uma pessoa com características muito diversas, desde a simples influência de ordem moral, sem sinais exteriores perceptíveis, até a completa perturbação do organismo e das faculdades do indivíduo. Essas perturbações, em alguns casos, são tão graves que o obsediado ele é classificado como mentalmente insano. No passado, né, inclusive até algumas décadas atrás, várias famílias internavam seus parentes
que demonstravam algum desequilíbrio, algum estado de perturbação. E muitas vezes, quando fazia-se o diagnóstico, dizia-se que a pessoa sofria de esquizofrenia, né? Mas assim várias pessoas foram internadas, consideradas loucas, mas na verdade estavam sofrendo de severas obsessões espirituais. Vejam bem, né, meus irmãos? Como é importante ter conhecimento sobre esse assunto. Esses esclarecimentos nos servem de alerta. Não é à toa que as pessoas esclarecidas, elas correm menor risco de sofrerem um processo obsessivo, né? Porque já sabem a importância de vigiar os pensamentos, de cuidar para que os pensamentos se mantenham em mais alto nível. Na obra Missionários da Luz, o espírito André Luiz, ele destaca a mútua influência entre encarnados e desencarnados. Num capítulo intitulado Influenciação, ele vai narrar o caso de 3 frequentadores de um centro espírita que saem depois dos trabalhos da noite, né? Saem do centro espírita e voltando para casa, eles caminhando, uma senhora com um casal de filhos, né? A senhora está lá com seu filho e a filha que saem do centro. E André Luiz e o instrutor Alexandre estão observando os 3 caminhando, quando um espírito vem e se aproxima da senhora e 2 outros espíritos se aproximam do rapaz, né, do filho dessa senhora. E aí eles falando sobre as tentações, as dificuldades em se melhorar, em renovar a conduta deles, em não sucumbir no erro. E a menina começa a dar determinados conselhos por influência do instrutor Alexandre. Aí ele explica para André Luiz que aquele espírito que está acompanhando a senhora é o ex-marido dela, né? Na verdade, o marido que desencarnou. O marido que já tinha desencarnado estava ali, não tinha esclarecimentos espirituais e vivia colado naquela senhora, né? Sempre que possível ele estava ali junto dela e, de certa forma, influenciando ela de forma equivocada, não influenciando ela de maneira que ela se beneficiasse com isso, né? Que fizesse o bem, não. E os outros 2 espíritos que estavam acompanhando o rapaz eram espíritos que ele tinha atraído quando tinha ido num bordel, né, com sua conduta, ele traindo a esposa, ele se engraçou com a mulher, foi para um bordel e atraiu esses 2 espíritos. E a menina, quando começa a falar, a dar conselhos para a mãe e para o irmão, André Luiz fica admirado, né, com a facilidade do entendimento que a menina captava as informações de Alexandre. E o instrutor Alexandre explica para André Luiz que a menina não é médium, mas que ela tinha um coração puro, e isso permitia que as informações dos bons espíritos, dos mentores espirituais, fluíssem através dela. Então, nesse capítulo fica muito claro os tipos de influenciação que nós podemos sofrer. Então, eu só sei que a gente fica pensando assim, né? O fato de ser um parente que gosta muito de mim, nem sempre. A gente vai ver em outras obras da vida no mundo espiritual, de André Luiz, por exemplo, Entre o Céu e a Terra, tem o exemplo de Zumira e um relacionamento lá de uma desencarnada e o marido que acaba o viúvo sendo obsediado pela esposa que tinha sido desencarnado, né? Então,
nós temos vários exemplos na literatura, mas também temos muitos exemplos na nossa própria vida. Mas temos que façamos uma leitura interna nossa. Que nós, tanto desencarnados e encarnados em todos os setores da atividade terrestre, nós sempre estamos permutando ideias. Como diz Alexandre no livro, cada mente é um verdadeiro mundo de emissão e recepção, e cada qual atrai os que se lhe assemelham. Então, meus irmãos, depois desses exemplos que eu posso trazer aqui, inspirada, na obra de André Luiz, pelo instrutor Alexandre, e fica muito claro que todos nós estamos suscetíveis a essas influências. E como saber que um pensamento é meu ou que isso está sendo fruto de uma influência espiritual? No Livro dos Espíritos, Kardec faz essa pergunta aos espíritos e eles dizem: quando o pensamento não é seu, se você parar e prestar atenção, você percebe que aquilo não é seu. Mas a gente não para, a gente não trabalha o autoconhecimento. Quando a gente se dedica realmente a trabalhar o autoconhecimento, a gente consegue perceber essa influenciação, essa diferença de pensamento, de que realmente nós queremos para nós e o que é que estão nos induzindo a ser. Então, eu espero que eu tenha elucidado o máximo possível a respeito do tema, porque o Espiritismo ele nos demonstra que tudo pode ser evitado. Essas influenciações, as obsessões, os desequilíbrios, se nós nos dedicarmos ao autoconhecimento e ao desenvolvimento espiritual, ao desenvolvimento das nossas virtudes evangélicas. Conhecer a si mesmo é observar internamente o que nós sentimos, o que nós pensamos. E quando a gente percebe como estamos pensando, como estamos sentindo, a gente vai nos conduzindo, a gente vai se conduzindo, a gente vai nos colocando realmente num caminho como na conduta cristã realmente, seguindo o exemplo de Jesus. Joana de Ângeles, ela, em uma de suas obras, ela diz que tem cuidado com as fontes do sentimento, de onde brotam as boas como as más ações. Porque o que nós emanamos através do nosso sentimento, nós vamos emanar através de ondas, essas ondas que também são emanadas pelo nosso pensamento. Isso vai viajar, vai ter um destino. E lá na outra ponta, aquele que sintonizar vai ser a nossa companhia espiritual. Então, meus irmãos, agradeçamos a Jesus, a Deus, para que nós tenhamos boas testemunhas em nossas vidas, para que nós consigamos ascender ao Pai através das boas influências, porque nunca estamos sós. Busquemos então a melhor companhia de todas, que é a companhia de Jesus. Muita paz. Senhor, fazer-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união.
houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar e ser consolado, compreender e ser compreendido, amar e ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar e ser consolado, compreender e ser compreendido, amar e ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo